Deixe seu gostei no canal Igreja em Cristo, se inscreva e compartilhe. Deus o abençoe em todo o tempo. Essa noite, em nome de Jesus, quero compartilhar com toda a igreja algo que tocou no meu coração, que está aqui em 1 Coríntios 9, capítulo 9, versos 24. Onde Paulo ele fala, amém, sobre uma corrida espiritual. E ele diz assim no 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Em nome de Jesus. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Em nome de Jesus, Paulo ele começou a observar tudo. Amém? E ele observava os atletas, como eles corriam e como eles se comportavam. Amém? Como era o preparo deles em nome de Jesus. De que forma eles abriam mão para alcançar os seus objetivos na terra. E Paulo ele comparou com grande diferença um atleta nessa terra e um atleta espiritual. Amém? Ele começou a avaliar todas as coisas, né? E ver de que forma um atleta se comportava e de que maneira ele conseguia o seu prêmio e as suas medalhas na terra. Seus objetivos, o esforço, a luta, o querer, a determinação, a disciplina, né? Então ele viu que as pessoas alcançavam os seus objetivos com muito esforço, abrindo mão, sendo isolado, às vezes deixando a família e indo para um campo de treinamento e ali, amém, uma disciplina no alimento, nas horas certas, para manter e ser o melhor. E para ser o melhor se precisa, amém, dar o tudo. Para ser o melhor precisa-se fazer conforme o cardápio ordena. Então ele diz, né? Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. São questão de milésimos, que às vezes ao olho nu nós não conseguimos ver. Mas a ciência ela criou várias coisas para que aquele que mais se esforçou, aquele que deu mais de si, seja premiado. E Paulo começou a avaliar também, perante a vida espiritual, tudo é com esforço. Disciplina, o querer, o desejo de servir, amém? O ouvir e ser o que? Um praticante. Nos renovando a cada dia na presença de Deus, abrindo mão de muitas coisas, para poder servir a Deus, tirando tempo para conversar com Deus. Paulo também diz à frente um pouco, ele disse para si mesmo: combati o bom combate e guardei a fé. Salvação.
Todos os propósitos de Deus é nos abençoar, mas para que isso aconteça, Ele nos deu uma carreira e nos propôs para que nós possamos crescer na presença dEle. E para que nós possamos evoluir espiritualmente, nós precisamos ter disciplina, abrir mão de muitas coisas que nos afastam dos caminhos do Senhor em nome de Jesus. Amém? Às vezes nessa carreira com Deus, nos sentimos cansados, começamos a ficar frágil, começamos a nos sentir, amém? Com as pernas cansadas, o corpo um pouco fadigando. Ao longo tempo de servir a Deus, o Senhor sabe que todos vão ter altos e baixos, porque é uma carreira que ela é muito longa. O atleta que Paulo fala, talvez ele fez uma coleção de medalhas em primeiro lugar, o seu prêmio. Mas ele fez o quê? Chegou a um determinado tempo, ele se aposentou pelaquilo que ele fez. Nós é diferente espiritualmente. Você lembra quando o último apóstolo João foi entregar a sua carreira? Em Apocalipse 9, se não me falha aqui a memória. Ele disse: eu já estou velho e sou o último, da qual Deus escolheu. E hoje eu vou entregar o meu cargo para o Senhor. E às vezes as pessoas estão assim. Alguns dizem: olha, eu parei porque eu já fiz demais. Não, nunca é demais o que se faz para Deus. Nosso saldo vai ser sempre negativo. Essa dívida é impagável. E ele foi lá daquela maneira, de cabelinho branco. E a Bíblia diz que quando ele chegou perante a face de Deus, antes de ele falar alguma coisa, o Senhor o arrebatou em espírito e determinou a ele escrever as 7 cartas às igrejas. A Bíblia diz que se nós não ir até o fim, a alma de Deus não tem prazer na nossa. Então nós estamos engatinhando na presença de Deus. Verdade. Nós começamos a engatinhar. E ainda há um processo muito longo para cada um de nós. Uma missão, um compromisso com Deus. Uma carreira que exige, amém, um preparo. Qual o preparo? Preparo espiritualmente com Deus. Exige uma disciplina, uma regra que se chama Evangelho, que se chama Palavra de Deus. Glória a Deus. E eu te convido a ser seguidor dessa carreira. Glória a Deus. Eu te convido a caminhar. Eu tenho certeza que para muitos que tomaram a mão no arado e olharam para trás, não tem sido uma experiência boa. É como se fosse um peixinho fora do aquário. Amém? Sem direção, sem rumo. Nunca saia da presença de Deus. Te renova, te prepara. Busca força no Senhor, porque a força não está em mim e nem em ti, a força está em Deus. Quando dissemos que não tem força, Ele diz: a força mesmo não está em ti, a força está em mim. Pastor, mas o meu trabalho é Ele me mói. Deuteronômio 5:6, você sabe o que está escrito lá. E buscai o Senhor teu Deus de toda a força do teu entendimento. De toda a força do teu entendimento. Isso mesmo, do teu coração. Toda a força da tua alma. Ele não está mandando tu ir para uma academia te preparar. O Senhor não está exigindo que nós fizemos exercício
para servir a Ele. Mas Ele quer uma fé, que está escrito lá no autor dos Hebreus, capítulo 11, versos 1. Que a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que não... Isso mesmo. Como se já tivessem acontecido. Jeremias 33:3 diz a mesma coisa. E anunciar-te-ei coisas e firmes, que tu não fé. Paulo disse: o justo viverá da fé, e não por vista. E essa é a carreira que o Senhor propôs, em nome de Jesus. Uma carreira firme com Ele. Uma carreira que não exige membros exteriores, mas que exige o interior na presença de Deus. Amém? Um coração guardado para Deus. A Bíblia diz: de tudo que tu tens que guardar, guarda o teu coração para o Senhor teu Deus, porque dele procede as saídas para o quê? Para a fonte da vida. Em nome de Jesus. Servir a Deus não exige um preparo físico, mas um preparo mentalmente equilibrado. Saber diferenciar as coisas que muitas vezes as pessoas não sabem. Por que tamanha guerra vem na minha casa? O primeiro passo é desistir de servir a Deus. Não é assim. Louvado seja a presença do nosso Deus em nome de Jesus. Precisamos aprender a servir a Deus em nome de Jesus. As pessoas pegam tudo que está acontecendo na sua vida terrestre, jogam dentro do liquidificador, fazem uma batida e lá toma. Amém? Um pouco de confusão, um pouco de tristeza, um pouco de angústia, um pouco de desânimo, um pouco de dor, de enfermidade, lançam dentro do liquidificador espiritual e deixam bater, e depois se alimentam daquilo que está ali. E daí perde a direção, perde o rumo, não aceitam muitas vezes o evangélico. Eu não falo evangélico, eu falo cristão. O cristão, ele não aceita, por ele ser cristão, filho de Deus, que possa nós passar por uma luta. E nessa carreira, como atleta espiritual, nós vamos enfrentar muitas guerras. Aleluia, é verdade. E para você ter a certeza, amém? Mas pastor, olha, eu não consigo mais, não sou mais um leitor, não consigo mais orar, enfraqueci na fé, estou sem rumo, sem direção. Então você precisa ir lá em Isaías 40. Você quer dar uma passadinha por lá comigo? Vamos passar lá? Isaías 40. Volta atrás. Isaías 40. Versículo 28. Em nome de Jesus. Isaías capítulo 40, versos 28. Amém? Todos acharam? Diz assim: não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor,
o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Aleluia. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Aí ele diz: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que nenhum vigor. Os jovens se cansarão e fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não cansarão, caminharão e não fadigarão. A águia, ela renova as forças. Amém? Às vezes a gente está nessa carreira, a gente entrou juntamente naquilo que Paulo descreveu, só que nós não estamos andando corretamente como a Bíblia quer que nós andamos na presença de Deus. Amém? Existem situações e adversidades em nome de Jesus, que nessa carreira que Deus propôs para nós, lá em Romanos 8:28 ele diz, amém? Que ele nos chamou pelo seu decreto, pela sua vontade. Uma carreira que ele propôs para cada um de nós, conforme a medida de cada um com a sua fé. Nós entendemos que ser um cristão diante de Deus, nós temos que nos alimentar da palavra, da presença do Espírito Santo. Porque para tudo o Senhor tem uma resposta. Amém? Para tudo o Senhor vai ter uma resposta para mim e para ti. Aleluia. Se nós avaliar o que está lá em Provérbios 1, 27 e 28... nós vamos agora largar a Bíblia e vamos dizer: chega, não tem mais resposta para ninguém que busque a presença de Deus. Você quer ver Provérbios 1, 28? Um 27 e 28 diz assim: se você meditar nesse versículo, nesses dois versículos aqui, você vai dizer: meu Deus, qual os propósitos de Deus na minha vida? Como está a minha vida com o Senhor? Porque na verdade, em nome de Jesus, se você observar, ele diz assim, ó, no 27, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Olha só. Aí, como para tudo Deus tem uma resposta, não deixou ninguém sair da presença dele com alguma dúvida, ou porque disse: olha, eu fui chamado para ser um atleta na presença de Deus, mas não consegui alcançar os meus objetivos espirituais. Aí você observa em nome de Jesus a narração que o Espírito Santo faz sobre Abraão e Agar escrava. Amém? Em nome de Jesus. E você já começa a observar que Deus, Ele deixou uma saída para tudo aquilo que Ele criou na terra. Tem que, às vezes, a pessoa, ela não quer ouvir o não de Deus.
Antes de iniciar, ela já quer um milagre. Mas antes de nós receber um milagre, talvez nós recebemos algum não do Senhor. Para que nós viemos a buscar e orar mais, a clamar, a ter mais intimidade com Ele em nome de Jesus nessa carreira. A Bíblia diz que Abraão tomou Agar e Ismael, seu filho, botou no ombro de Agar e deu uma botija de água e um pão e mandou com que ele saísse da casa o caminho do deserto. Foi essa a resposta que Deus deu para Agar e Ismael, filho de Abraão. A Bíblia diz que Agar tomou Ismael, seu filho, o menino, e saiu em direção ao deserto. Apenas com um pote d'água e um pedaço de pão. Acabou o pão, acabou a água no deserto. E a Bíblia diz que Agar ficou uma distância de um tiro, que é 700 metros, para ali não ver o seu filho morrer no sol escaldante de fome e sede. Aí Deus deu uma saída. Na ânsia e no desespero, no pensamento de Agar e de Ismael, a Bíblia diz que Ismael abriu a boca e começou a chorar. Em nome de Jesus. Uma carreira que Deus propôs, amém? Para uma atleta espiritual, um desleixo de Sara, amém? Vacilando e permitindo, não crendo na promessa de Deus, que Deus fez a Abraão e Sara, permitindo Abraão entrar em Agar, para que viesse a ter o seu primeiro filho, Ismael. Essa foi a carreira, naquele momento, que Deus permitiu para Abraão, um atleta espiritual, nosso pai na fé. Quando o menino chorou, Deus bradou. E Deus enviou um anjo e perguntou para Agar: o que tu fazes aqui? Amém? O que tu fazes aqui, Agar? Meus irmãos, para tudo nessa carreira, conforme Deus propôs, o Senhor tem uma saída. Desde o momento em que Abraão determinou a Agar que saísse da tenda, você observa que Agar não olhou para trás. Agar não murmurou. Agar não reclamou. Agar não blasfemou contra o Espírito Santo. Por isso o milagre aconteceu. O milagre só vai acontecer nessa carreira conforme Deus propôs para mim e para ti, quando nós caminhar sem olhar para trás. Quando nós caminhar conforme Deus nos deu direção. Para alguns Ele dá um caminho menos áspero. Para outro, a gente tem que passar pelo vale. E tem que ser forte, tem que ser firme na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa carreira Deus nos deu. E no decorrer dessa carreira, Ele vai nos dar fogo. Ele vai garantir a minha e a tua vitória, se nós for um atleta disciplinado, andando com temor, andando com alegria, fazendo conforme o Senhor nos instrui. Para servir a Deus, tem que ser atleta o quê? Preparado. Tanto para estar aqui, tanto para estar ali, tanto para estar sentado no banco. Porque se você ouve a palavra de Deus e não guarda no teu coração,
você vai ser um atleta que talvez vai perder a tua batalha. Você não vai vencer. De braços cruzados, ninguém vence guerra na presença de Deus. Porque Deus tem poder, mas Ele, praticamente a palavra determina para mim e para ti, que nós temos que fazer a nossa parte na presença de Deus. Glória a Deus. Não é porque Deus não tem poder, é porque nós não estamos nessa carreira totalmente preparados da maneira que o Senhor quer que nós andamos. Amém? E nós temos que fazer a diferença, igreja. Em nome de Jesus, amém? E a diferença se faz não trocando 6 por meia dúzia. A diferença se faz nos frutos quando começa a vir em nome de Jesus. Existem muitos ministérios, amém? E nós agradecemos a Deus por Ele ter mantido essas pessoas aonde colocou. Mas Deus conta conosco também em nome de Jesus, para fazer a diferença a cada dia nessa carreira conforme Ele propôs. O atleta, ele só vence quando ele se prepara adequadamente conforme, aonde ele quer chegar aos seus objetivos. Quando ele se aposenta, ele vai ter de lembrança ali as suas medalhas, as grandes vitórias que ele teve. Mas nós, como atletas espirituais, nós não nos aposentamos na presença de Deus. Porque o Senhor, Ele é o hoje, Ele é o amanhã e todo o sempre. Enquanto Ele nos permitir nessa terra, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos estar unidos na presença de Deus. Amém? Orando um pelos outros, orando por tudo em nome de Jesus. A Bíblia diz que não há autoridade na face da terra que não seja permitido por Deus. Mas se nós fizer a escolha errada, olha bem, se nós escolher lá, vamos escolher lá o Pedro e vamos botar ele em tal lugar, nós escolhemos, Deus vai abençoar o Pedro. Agora, se ele vai fazer um bom trabalho, não sei, mas nós fizemos a escolha. Ó Deus, nós queremos o fulano lá, então Deus vai abençoar. Agora, se nós fizermos a escolha errada, se não der certo, Deus, Ele só vai abençoar aquilo que nós colocar os pés dele em nome de Jesus nessa carreira. Amém? Agora, se nós fizermos a escolha errada, amém? Nós não podemos, amanhã ou depois, murmurar. Deus, Ele só vai fazer aquilo que a igreja entrar em concordância em nome de Jesus. E nós entramos em concordância. Nós temos nessa campanha do manto, nós temos na campanha pai e mãe orando pelos filhos. Nós temos nessa campanha do alimento para ali vir suprir a necessidade de vidas que precisam. Nós temos nessa campanha orando pelos filhos pródigos que se desviaram dos caminhos do Senhor, aqueles que há do Senhor colocar veste, anel no dedo e sandália no pé. Nós temos nessa campanha, pedindo ao Deus para que aquebrante os corações de pedra. E para isso nós temos que ter uma carreira, amém, com alegria na presença de Deus. Para que nós recebemos o prêmio, que é o quê? O galardão, que se chama salvação. Então, igreja, nós temos que entrar lá nas palavrinhas de Apocalipse 3:11. Guarde aquilo que tu tens para que quem vir, vai ter que pelejar, ele não pode roubar o teu lugar. Vai ter que orar, vai ter que perseverar, vai ter que entender o propósito de Deus
para ali se firmar a cada dia nessa carreira do Evangelho em nome de Jesus. Amém? Esse é o segredo. É disciplina. E disciplina espiritual, amém? Ela faz toda a diferença em nome de Jesus. Comportamento, a maneira de entrar e sair, não só na igreja, fora da igreja, lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, como pai, como mãe, como esposo, amém? Faz toda a diferença em nome de Jesus, né? Ah, na igreja eu sou um lá fora. Não sei. Né? Jesus, ele não muda. Ele diz assim, ó, né? Que ele não é homem, nem filho do homem, para que minta ou que venha prender. Em nome de Jesus. Né? Nós temos que ser de Jesus aqui, lá fora. Em qualquer situação que surgir, nós temos que manter a postura nessa carreira que Deus propôs para nós em nome de Jesus. Amém? Vale a pena padecer, vale a pena às vezes sofrer na carne, né? Dores, né? Espinhos como Paulo sofreu, bofetadas de Satanás. Vale a pena porque tem uma terra santa prometida aos escolhidos de Deus. Tem uma terra santa. Amém? E para isso, às vezes a gente fica ali, né, no limite. Deus permitindo, mas a gente se sujeita a Deus. Resiste ao diabo, ele fugirá de Tiago 4,7 está lá. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós em nome de Jesus. E essa carreira ela vai muito longe. Amém? Você lembra o que o anjo falou para Elias? Levanta-te e anda, porque o teu caminho há de ser muito comprido. E Elias disse: Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Aleluia. Não sirvo mais, fui derrotado. Jezabel me ameaçou que se eu me enfrentasse, tiraria a minha vida, né? Se escondeu na caverna. Deus foi lá e disse assim: Elias, o que tu fazes aqui? O que tu fazes aqui escondido? Sai da caverna, Elias. Eu sou o Senhor teu Deus. Sai da caverna. Deus tratou de Elias, mandou o anjo, o abutre, trazer a carne, né? E o ribeiro passava pelo meio. Elias não tomava a iniciativa. O que é que aconteceu? Secou-se o ribeiro, não teve mais sustento da carne, somente para olhar para Deus em nome de Jesus. Bem, cuidado, olhe para o Senhor, fique ligado nas coisas divinas de Deus, amém? Para que nós viemos a cada dia caminhar mais forte na presença de Deus. Não vamos pensar em mim, não pense em ti, mas pense em pessoas que estão, amém, no cárcere, na prisão, pessoas que estão aprisionadas, pessoas que não têm mais força, pessoas que estão precisando do toque de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Quando o Senhor diz: se tu creres em mim, farás as mesmas obras que eu fiz, é impossível um homem na terra fazer as obras que Jesus fez. Mas Jesus está falando da expansão do ministério, de como está se alargando, de como nós estamos nessa carreira, conforme Ele propôs, para mim e para ti, uma carreira espiritual. Uma vez a pessoa disse: olha, eu quero fazer igual a Jesus fez com Lázaro, né? Me dá vontade de ir lá e ressuscitar. Meu irmão, a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que o homem está autorizado a morrer uma vez só. Depois disso, só o dia do eterno juízo. Só Jesus fez isso. Amém? Só Jesus, Ele é a autoridade máxima. Então eu entendo no meu coração que Jesus falou isso em nome dele, né? É para nós expandir o ministério. Ide por todo mundo e pregai o meu a
toda criatura, Marcos 15,16. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. A salvação não é o maior milagre? Aleluia. E sem entendimento, às vezes as pessoas querem ser maior do que Cristo, e ali ninguém pode. Ele é superior, Ele é supremo, acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém?